fala aos nossos corações, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então nós vamos fazer uma leitura que vai do versículo 1 ao versículo 8 do primeiro capítulo da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Até aqui, nós vamos então tirar lições e hoje trazer uma certa introdução ao assunto que nos propomos. Mas para que a gente possa entrar na carta, é necessário a gente voltar para o livro de Atos dos Apóstolos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Nós vamos ver como foi a fundação, como Paulo chegou naquela cidade chamada Filipos, e a gente vai dando algumas informações históricas, contextuais, de como as coisas se realizaram, como elas aconteceram. Então, Atos 16, a partir do versículo 6. A gente tem que lembrar que no capítulo 16, nós temos aqui o conteúdo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa segunda viagem missionária, Paulo tinha um propósito, um destino, chegar a Éfeso. E esse destino nutria esperança no coração do apóstolo Paulo. Mas acontecem algumas coisas, no mínimo, curiosas. Quando a gente lê o versículo 6 do capítulo 16 de Atos, diz: Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ásia era a região onde Éfeso estava. E aí a gente aprende uma coisa muito importante. Uma coisa são os nossos planos, até os planos nobres. Outra coisa é o plano de Deus. Nem tudo que a gente cogita e pensa, Deus é obrigado a aceitar e a referendar. Paulo tinha um plano nobre, de pregar o Evangelho na Ásia Menor. Mas o Espírito Santo impediu. Não é curioso isso? É até mesmo chocante. Porém, há um plano por trás disso. Não é simplesmente um impedimento. Deus tem algo por trás das suas proibições também. E versículo 7 diz: chegando à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Dois planos abortados, duas regiões que Paulo queria ir. Primeiro a Ásia, o Espírito impediu. Aí ele diz: então nós vamos para o outro caminho. E mais uma vez, Deus impede, Deus fecha as portas. Na vida da gente é assim também, tem portas que se fecham. Não só portas que se abrem, porém as portas que se fecham, quando Deus fecha, elas são tão poderosas e bênção para as nossas vidas quanto as portas que Deus abre. Por que eu falo isso? Porque Deus tinha um plano maior. No versículo 8, nós somos informados que então contornaram Mícia e desceram a Troade,
Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Quando Paulo chega na cidade de Troade, e ali ele, frustrado naturalmente, duas tentativas de evangelizar, levar o evangelho, evangelizar pessoas, foram frustradas. Deus fala ao coração dele por meio de um sonho, de uma visão. E nessa visão que Paulo tem, ele vê um macedônio. Por que a gente sabe que é um macedônio? Primeiro, porque a Bíblia diz. Por que a Bíblia diz que é um macedônio? Provavelmente ou pelo linguajar ou pelas vestimentas. As vestimentas de um macedônio eram muito similar às vestimentas gregas. A Grécia está logo abaixo da Macedônia. E aqui há um personagem muito importante para a história da humanidade, chamado de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era filho de Filipe da Macedônia. E por que essa cidade é Filipe? Porque o pai de Alexandre o Grande já havia tomado, tratava-se de uma região importantíssima, ela fazia o meio do campo entre a Europa e a Ásia. Daí a razão e a importância dessa cidade. E o próprio Filipe colocou o seu nome nessa cidade. Não demorou muito, em torno aí de do ano 60 a.C., os romanos tomam essa cidade e fazem dela uma colônia romana, um local em que os romanos que estavam espalhados pelo mundo moravam, sobretudo os romanos aposentados do exército e os administradores do império. E Paulo, quando chega nesta localidade, Filipos já é uma colônia romana. E daqui a pouco a gente vai ter essa informação, mas é interessante ver todo esse desenvolvimento histórico. E era a capital da Macedônia, Filipos. Filipos era a cidade importantíssima. E quando Paulo tem essa visão de um homem macedônio suplicando: passa a Macedônia e ajuda-nos, isso quer dizer que não era tempo da Ásia, não era tempo de outro lugar para pregar, era tempo de pregar aos macedônios. Logo, sabendo disso, Paulo se dirige para a Macedônia. E no versículo de número 11, Lucas, autor do livro de Atos, nos diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Você viu aqui que o número de pessoas no tempo verbal mudou? Versículo 11, partindo dali, navegamos. Lucas se inclui. Lucas estava com Paulo nesse momento. O autor da carta aos Efésios estava junto com Paulo, era uma equipe. A gente sabe que Silas estava, porque lá quando Paulo é preso, é dito que Paulo e Silas na prisão cantavam. É certo que Timóteo estava, e agora nós temos a informação que também Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e o autor de Atos, se fazia presente nessa viagem missionária. Então eles estão ali há alguns dias, eles chegam, é a primeira vez que um pregador do Evangelho chega na Europa. Aqui em Europa, Paulo vai fundar a primeira igreja cristã na Europa. Aí diz: no sábado saímos, versículo 13, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Provavelmente essa cidade não tinha uma sinagoga, era uma coisa rara. Geralmente os judeus, onde estavam, fundavam a sinagoga. Quando não tinha uma sinagoga, eles faziam o que se chama-se lugar de oração.
E no sábado, sabendo que uma mulher conduzia essa reunião, essa mulher chamava-se Lídia, está aí no versículo de número 16, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo, a primeira crente na Europa, uma mulher chamada Lídia. Ela não era dessa cidade, provavelmente ela era da cidade de Lídia, ela era da Ásia. O nome Lídia era o nome de uma cidade, e ela era uma mulher próspera, vendedora de púrpura. A púrpura era extraída de um molúsculo marítimo, e que ele soltava uma tinta, e se extraía essa tinta para tingir roupas. Ela vendia isso a um preço de ouro. Naquele período, naquela época, era uma mulher próspera. Então essa é a primeira mulher que ouve o Evangelho, e nós somos informados que Deus abriu seu coração para entender a mensagem. Nós precisamos orar a Deus para que Deus abra o coração das pessoas para entender a mensagem. Não é só falar, mas orar para que Deus abra o entendimento, abra o coração. Porque se não abrir, se Deus não abrir, a coisa não acontece. Ela creu, foi batizada, ela e toda a sua casa. Outro episódio, ainda na cidade de Filipos, que é registrado em Atos, agora a partir do versículo 16, Paulo todos os dias se dirigia a esse lugar de oração. E quando se dirigia a esse lugar de oração, uma jovem escrava que tinha um espírito, Lucas nos informa isso no versículo 16, pelo qual predizia o futuro, quando via Paulo e os seus seguidores, dizia: eis aí o servo de Deus que propaga o evangelho da salvação, a verdade. Por alguns dias ela falava isso. Toda vez que Paulo passava, ela falava isso. Não é estranho o demônio fazer propaganda do evangelho? Mas era uma forma de se esconder, de se ocultar, para que Paulo não descobrisse que ele estava naquela jovem. Porém, a Bíblia nos diz que em um dado momento, versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Deus deu discernimento, ele percebeu que aquilo, por mais que fosse verdade que o demônio estivesse dizendo, ele não disse só mentira, ele estava dizendo a verdade, porém a verdade tinha a intenção de se esconder, da presença do apóstolo Paulo. E um problema aconteceu aí, porque essa escrava, ela dava lucro aos seus senhores, ela era usada pelo diabo e pelos homens. E quando Paulo a liberta, ela já não tinha mais condição de falar em nome do diabo. E Paulo então foi levado para ser julgado pelos magistrados da cidade de Filipos. E eles acusaram Paulo, versículo 21, dizendo: eles estão propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. Essa parte é uma parte importante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouvia. Olha que coisa sensacional, que informação preciosa. Eu falava há pouco que a carta aos Filipenses
ela tem um tema fundamental e principal. E o tema é alegria. A alegria de Deus, que é a nossa força. A alegria que nos levanta quando estamos abatidos e desanimados. A alegria que vem de Deus. E aqui a gente encontra, no momento da fundação dessa igreja, um episódio em que Paulo tinha tudo para estar triste. Ele foi humilhado, açoitado severamente, diz o texto. Foi tirada a sua roupa, humilhação, foi açoitado, foi preso injustamente. Ele era cidadão romano. O cidadão romano tinha por obrigação ser julgado pela lei romana segundo os critérios da lei. Ele aqui nem fala, ele não é tirado dele o direito da defesa. E ele vai para a prisão. É tratado como um malfeitor. Ele é colocado no cárcere interior, a parte mais segura, para ter uma segurança redobrada. Os seus pés são presos ao tronco. Mas o versículo 25 vai dizer que mesmo assim, com todos os motivos para reclamar, se queixar, chorar, se entristecer, esse homem canta hinos a Deus. Esse homem não se abate, a tristeza não domina o seu coração. E as pessoas ouviam e ficavam impressionadas, como alguém que tem motivos de sobra para se entristecer, para chorar, está a cantar, está a louvar a Deus. Esta é uma lição que Paulo deu naquele momento e que depois ensinou quando escreve a carta. São 16 menções à alegria, o verbo ou substantivo. Ele vai exortar a igreja de Corinto, que 10 anos depois recebe essa carta, 10 anos depois do momento em que ele fundou essa igreja, recebe essa carta e a exortação é: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não apenas está dando uma ordem, mas ele mostrou pela experiência dele, quando esteve iniciando aquela igreja em Corinto, que ele viveu isso, que ele não foi dominado pela tristeza, ele foi dominado pela alegria, mesmo tendo motivos de sobra para estar triste, para estar desanimado, para estar abalado. Isso é uma coisa muito importante para nós, que muitas vezes nos frustramos, nos desanimamos, baixamos a guarda, entregamos os pontos. E quando a gente louva, quando a gente ora, quando a gente é fortalecido pela alegria do Senhor, acontece algo extraordinário. Deus ouve a nossa oração, o nosso louvor, o nosso clamor. Logo em seguida a informação diz: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É isso que Deus faz quando a gente está preso, a gente está agrilhoado. Deus abre portas, Deus quebra cadeias, Deus faz um terremoto acontecer. Não é a primeira vez que a gente lê na Bíblia um terremoto associado à presença de Deus. Lá no capítulo de número 4, diz: tremeu o lugar de Atos, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Uma das formas de manifestar a presença de Deus no lugar é também por meio de um terremoto. E ali Deus estava presente e quebra todas as cadeias, as portas se abrem. E acontece algo interessante também no versículo 27. O carcereiro, que provavelmente era um romano, lembre-se que nós estamos falando de uma colônia romana, era uma cidade romana na região da Macedônia. Esse homem toma a espada e vai se matar. Por quê? As normas romanas diziam: quando você, carcereiro, recebe alguém para tomar conta, se ele ou ela fugirem, você paga com a sua própria vida. Ele diz: eu tiro a minha vida, é mais honroso do que deixar alguém me matar. Quando ele vai fazer isso,
acontece uma atitude nobre, especial da parte do apóstolo Paulo, que é a missão de Jesus, trazer vida. Versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O que é que o Evangelho de Jesus está fazendo e anunciando a todos? Não faça isso, não acabe sua vida, não escolha a morte. O Evangelho está dizendo: estamos aqui para levar você para a vida eterna, para lhe levar à presença de Jesus. É isso que o Evangelho traz. E quando Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui, ele impacta o coração desse homem, ao ponto do versículo 29 dizer que ele diz: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele é impactado pelo louvor que Paulo cantou durante a noite, depois de tanta humilhação. Ele é impactado quando Paulo poderia ter fugido e fica, e traz uma palavra para ele não tirar a vida. Ele quer agora ser salvo. E Paulo dá aquela resposta clássica que todos nós conhecemos: creia no Senhor Jesus Cristo, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. A gente quantas vezes já não disse esse versículo? E é nesse contexto que esse versículo é dito. Há um carcereiro que queria tirar a sua própria vida, que estava com ideação suicida, que estava desistindo de tudo. É este homem que ouve o Evangelho e crê. Um homem rude, um homem que foi treinado para lidar com bandidos e de dar um tratamento muito rude a esses bandidos. Olha o que acontece na vida dele. Depois de ouvir isso, versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhe refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui a gente vê as marcas de uma conversão na vida de uma pessoa. Um homem insensível, um homem duro, agora estava sensibilizado e transformado. Deixou Paulo com os vergões, Silas com os vergões da surra que havia tomado durante o dia, e estavam eles à míngua. Quando ele se converte, ele lava os vergões, normalmente com água e sal, para tirar toda infecção. E não só isso, eles são batizados e leva-os para a sua própria casa, dá comida e estão felizes, estão alegres por ter encontrado Deus nas suas próprias vidas. E assim, no final, depois de Paulo ser libertado, ele vai para a casa de Lídia e os irmãos continuam naquela igreja. No capítulo 17, nós somos informados que logo no capítulo 17, Paulo vai para Tessalônica. E aqueles irmãos que creram, primeiro os 3 crentes, Lídia, vendedora de púrpura, uma ex-escrava e um carcereiro, iniciam uma igreja na cidade de Filipos. 3 histórias lindas de conversão, 3 histórias de transformação, de nova vida. E são esses 3 que vão dar início à igreja na cidade de Filipos. Depois de 10 anos, Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos. E nós estamos hoje introduzindo para, no domingo que vem, entrar definitivamente na carta de Paulo aos Filipenses e entender o que Paulo queria dizer. Era importante a gente passar pelo registro que está aqui em Atos dos Apóstolos, de como Paulo chegou, dos impedimentos que ele enfrentou, portas que se fecharam por Deus, mas Deus tem um controle, Deus tem um roteiro, Deus tem um plano, e quando a gente se quebra e se submete a esses planos, nós somos conduzidos para viver o melhor de Deus. E quando a gente obedece, as coisas acontecem
e essa cidade foi impactada pelo Evangelho. E nós vamos notar que, diferente de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, que são cartas doloridas ao apóstolo Paulo, igrejas que traziam problemas e mais problemas. A carta aos Filipenses é uma carta de profunda paz, de profunda tranquilidade. A gratidão, o louvor a Deus pela existência daquela igreja está presente no coração do apóstolo Paulo. Paulo tem muito a louvar por aqueles irmãos, porque eles são, de fato, exemplo para todas as igrejas em redor. Que essa palavra que a gente introduz hoje possa nos preparar para o momento do estudo propriamente dito na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós te agradecemos por essa história, pela carta de Paulo aos Coríntios, aliás, aos Filipenses, e também pela história de Atos dos Apóstolos.